falar sobre o tema, a prática marcial do Kung Fu. Lembro que a participação de todos é feita pelo chat, tanto no Zoom quanto pelo YouTube. E aos que estão na sala exclusiva do Zoom, pode-se levantar a mão virtual, que eu convido para participar da nossa live. Sifu, boa noite a todos aqui na sala exclusiva do Zoom, boa noite a todos ao YouTube novamente. Passo a palavra ao senhor. Boa noite, mestre Jarola, boa noite a todos que estão aqui na sala exclusiva do Instituto Muyat e também àqueles que estão nos assistindo no YouTube. O tema de hoje é um tema eminentemente prático. Então, de modo que eu gostaria de sempre trabalhar com questões onde falaremos efetivamente de duas situações claras. Primeiro, da experiência marcial, ou seja, nós estamos falando de prática, não é do sentido Kung Fu, no sentido amplo, sentido estrito, da arte marcial mesmo. E segundo, como praticá-la. As pessoas pensam que Kung Fu é como um exercício, é simplesmente fazer um movimento. Ou pensa que aprender, por exemplo, uma forma, né, ou de uma listagem, de um sistema, é simplesmente como se aprende uma coreografia de dança. Então, temos alguns cuidados aí que nós temos que tomar para que a gente possa, com isso, ter uma visão mais interessante do Kung Fu e mais profunda, visto que, como dizia o patriarca Muyat, Kung Fu sem sistema não é Kung Fu, mas Kung Fu que depende de um sistema não é bom Kung Fu. O que quer dizer isso? Kung Fu, sim, precisa de um sistema para que nós possamos aprender. Por exemplo, o sistema Wing Chun, temos o sistema Chor Lei Fat, temos o sistema Shaolin, sistema Tai Chi Chuan. Né? Agora, cada sistema tem sua particularidade e tem sua maneira de trabalhar o movimento. E essa maneira ela é muito importante para caracterizar o sistema. Por isso que muitas vezes as pessoas me perguntam quantos sistemas eu sei, né? Eu não sei nenhum. Estou praticando o sistema Wing Chun com 40 anos e ainda assim, até um pouco mais de 40 anos, 42 anos para ser exato, e ainda assim tenho dificuldade. Então, não estou dominando, estou estudando ainda. Não sinto em condições de estudar outro sistema além desse que eu estou estudando. Então, por quê? Porque ainda não tenho condições de explorar outras possibilidades a não ser o do sistema Wing Chun, que ainda exige ainda muita atenção e muito esforço de minha parte para que eu possa entendê-lo, para que eu possa entender a sua profundidade. Claro que há pessoas que têm outros graus de exigência, têm outros graus de perspectiva, então elas vão poder praticar um, dois, eu tenho, né, tem pessoas que falam, eu sei 10 sistemas, eu sei 10 estilos, então aí fica a critério de cada um. Mas o que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é principalmente a minha experiência com o patriarca Muyat, que era uma pessoa que tinha um profundo entendimento do que era um sistema de Kung Fu. Então, eu já havia praticado outras artes marciais e tive outras experiências, né, genéricas em relação à atividade física. Me surpreendeu muito, por exemplo, como que o patriarca Muyat transmitia o conteúdo do sistema Wing Chun. No caso, né, o sistema Wing Chun, para ficar mais específico. Por exemplo, quando ele mostrava um movimento, ele falava para que a gente prestasse atenção, não copiasse ainda. E ele mostrava apenas uma vez. E com isso, nós tínhamos que fazer esse movimento depois daquilo que a gente havia entendido que era o movimento que ele fez. Então, ele não ficava contando, ele não ficava fazendo do lado para que a gente pudesse
repetir, ele só fazia uma vez. Pedia para a gente prestar atenção, fazia uma vez e a gente pegava o que a gente conseguia pegar. E com o tempo, aqueles movimentos eram refinados, aqueles movimentos eram trabalhados. Se faltava um movimento, ele ia oportunamente acrescentando aquele movimento que estava faltando. E isso gera uma série de situações que nós vemos hoje, porque muitas pessoas que não tiveram tempo suficiente para aprender uma determinada sequência, eles, né, fazem omitindo algum movimento ou acrescentando outro movimento. Por quê? Porque não tiveram tempo de ter esse refinamento em relação à listagem que essa sequência oferecia. Aí você vai me perguntar por qual motivo que isso acontece. Por que que ele faz isso? Porque isso vai gerar toda uma diferença, né, que a gente vê, inclusive, hoje. Né? Isso é uma herança, obviamente, do patriarca Ipman. E aqui a gente vê algo muito interessante. Por quê? Porque o Kung Fu, em primeira mão, ele deve ser um sistema que é adaptado ao Kung Fu da pessoa. Então, Kung Fu é um sistema onde você adapta a pessoa. Então, se a pessoa conseguiu captar, é porque aquilo já é familiar a ele. A ideia, então, aqui não é ensinar a pessoa a fazer um movimento. A ideia aqui é como que se ele já soubesse, e nós estamos aqui lembrando ele dos movimentos existentes. Então, aquilo que ressonar na pessoa, ele vai fazer. E a partir disso, é que nós vamos construindo os movimentos do sistema na pessoa, daquilo que ele consegue fazer. E com o tempo, então, de uma maneira muito cuidadosa, nós vamos, então, indo até chegarmos na plenitude da listagem que o sistema estabelece. Mas, para isso, eu preciso saber quais são esses movimentos. Eu mesmo tenho que ter clareza com relação a isso, porque se eu não tiver clareza com relação aos movimentos do sistema, o que vai acontecer? No processo de adaptação, eu cometerei alguns equívocos graves. Então, é muito importante entender como que o movimento acontece. Ele acontece através, sim, de uma percepção de um modelo que você faz. E outra coisa muito importante é que quando um mestre vai fazer um movimento, ou o tutor, ou o instrutor, quem seja, esse movimento não deve ser feito com base na interpretação pessoal dele. Ele tem que ser um movimento genérico, sem muita definição, apenas para que a pessoa possa inicialmente captar a sequência. Porque a sequência em si de cada listagem, ou de cada... Aqui no Brasil nós temos um nome muito curioso que foi desenvolvido para essas listagens, que é Kati, né? É um Kati, né? Então, é um nome muito curioso e muito particular e exclusivo aqui do Brasil, tá? Então, é bem interessante isso. Normalmente, chamamos, né, dentro das artes marciais chinesas, de Qintou, de Toulou ou de Taolu, em mandarim, né, de Chuan Tao, em mandarim, tá? Mas são nomes todos equivalentes, né? Ou simplesmente Chuan, ou Kun, né? Então, por exemplo, no Hungar nós temos o Fuhok Seung Kun. Então, Fuhok, tigre e grow, né? Seung, duas configurações, né? Seung é uma configuração que dupla, que é de Fu e de Hok. E Kun, obviamente, é a natureza da listagem, né? Que é uma abreviatura de Qintou, né? Ou de Qinsut, ou de Qinfat, depende aí do Qin que nós estamos nos referindo, ok? Então, essas listagens que depois
foram exportadas para o Japão ou para Okinawa especificamente, como são os katas hoje, né? Katas como do karatê, ou poncê como do taekwondo, e assim vai sucessivamente, são listagens derivadas da sua, né, do seu ancestral chinês, que é um procedimento muito curioso, né? Quer dizer, você tem uma sequência de movimentos que não é uma mera coreografia, ele possui todo o arcabouço, toda a estrutura de um sistema. E aí o que acontece? Ele tem uma sabedoria própria, porque o ordenamento é muito importante. E ele é uma lista, por quê? Porque ele tem uma estrutura onde o movimento anterior e o movimento seguinte, eles organizam o movimento ou situam o movimento que está entre os dois. Então, ao ver todo esse processo, nós começamos a ter uma visão de como praticar e como entender essas listagens, que não são só listagens voltadas às artes marciais. Eu estou falando hoje de artes marciais, mas poderia falar de outros movimentos também existentes, né? Como, por exemplo, o toque do alaúde, ou também a questão da caligrafia, né? Existem aí N situações que são considerados sistemas de Kung Fu e que, né, são trabalhados em listas essas que são constituídas de dispositivos corporais de combate simbólico. E por isso que não é técnica, né? Então, porque a técnica ela tem um outro papel, ela tem um papel operacional. E aqui não, aqui nós estamos falando de uma composição sistêmica. Nós estamos falando de uma composição que vai dar para nós uma noção da natureza do sistema no seu conjunto e, ao mesmo tempo, temos com isso maneiras muito específicas de praticar que vão ser pautadas a partir de um determinado movimento. Então, mesmo dentro de um sistema, nós temos naturezas diferentes, lógicas diferentes de praticar. No caso do sistema Wing Chun, nós temos o Siunin Tao, Cham Kyu e o Biu-Ji, que são praticadas com lógicas muito distintas. Assim como também, eu citei no Hung-Gar uma sequência muito famosa, que é dito que foi desenvolvida por Wong Fei-Hung, um grande mestre, famoso mestre, né, desse sistema, mas tem o Fuk Fo Kun, né, que é a primeira listagem do sistema, que tem toda uma natureza de dominar um tigre. Então, ele é feito de uma maneira muito peculiar. Então, o nome, muitas vezes, ele dá o tom da lógica, que vai suplementar ou complementar a sequência, a listagem do movimento. Normalmente, o nome é um nome que não faz muito sentido para o leigo. No caso do sistema Wing Chun, nós temos o Siu, Nim Tao, Cham Kyu, Biu-Ji. Esses nomes não dizem nada, nem para o chinês, e nem para o brasileiro, nem para ninguém. Tá? É preciso praticar para você ter algum sentido quando você tiver, para você poder entender. E, por outro lado, esses nomes vão dar sentido para o todo, e com isso identificarmos melhor a natureza, né, dessa listagem e desse domínio. Tá bom? Aqui nós temos algumas colaborações. Vamos ver aqui como é que nós podemos pautar essas colaborações que são extremamente queridas, né? Nós temos aqui o Luiz Guzmão, que manda abraços fraternos. Temos também o Sensei Marcelo Ferrari, que deseja boa noite a todos e fala que é um privilégio participar. O Marcelo Lansoni também, né, mandando aqui sua saudação, ele que é membro do canal Kung Fu Life, da mesma forma que o irmão José Pereira Silva, que está nos saudando. E o mestre Marcelo Ferrari,
ele faz aqui uma observação e uma contribuição importante. Ele diz assim: mestre, aquilo que foi tão falado pelo mestre Ueshiba sobre a criatividade marcial pode estar aplicada a todas as artes marciais? O critério do Takemuso é aplicado nas fusões marciais? Bom, como você está citando aqui, Sensei Marcelo, o grande mestre Ueshiba Morihei, e uma noção que é muito, não só do Aikido, mas muito difundida no Aikido, eu vou passar a palavra aqui para o Sensei Ricardo Leite, para que ele possa dizer sobre o que o Sensei, né, o Ueshiba Morihei, falava de criatividade marcial que você está aqui se referindo, tá? E que o critério do Takemuso Aikido, perdão, do Takemuso, né, que pode ser de Aikido ou não, é aplicado nas fusões marciais. Sensei Ricardo, o que você tem para falar aqui para contribuir com essa já contribuição do Sensei Marcelo Ferrari? Acho que nós estamos com problema de áudio com o Sensei Ricardo. Enquanto isso, nós temos aqui... Sensei Ricardo, quando tiver em condições, por favor. Sifu, desculpa, eu não ouvi. O Sifu falou comigo? Sim, sim. Porque Desculpa. aqui nós temos uma pergunta do Sensei Marcelo Ferrari, que ele fala que aquilo que foi tão falado pelo mestre Ueshiba sobre a criatividade marcial pode estar aplicada a todas as artes marciais? O critério do Takemuso é aplicado nas fusões marciais? Então, como ele está se referindo ao O-Sensei, né, do Aikido, eu queria passar a palavra para você poder aqui complementar e reforçar essa contribuição do Sensei Marcelo Ferrari. Eu sou incapaz de dizer, porque nem os discípulos do próprio fundador entenderam o que ele queria dizer até hoje, né? O próprio Tamura Sensei, que é um dos grandes discípulos, disse: depois de 40 anos estou começando a entender. Então eu não sei exatamente o que ele quer dizer que o Takemuso, que o fundador falava, tem muitas interpretações, mas tratando-se em nível do que o fundador falava e de forma superficial, como é possível atender nesse momento, acredito que sim. Como o Sifu falou, né? Os altos níveis de artes marciais vão se encontrar diante desses sistemas. Inclusive, o fundador fazia mais ou menos o que o Sifu disse, da forma dele, que é mostrar uma vez e aí você vai encontrando o caminho por si e ele está lá para te apoiar. E aí esse é o desenvolvimento da criatividade. Mas o que o fundador quis dizer, eu sou incapaz de dizer com precisão. Inclusive, eu vejo muita similaridade, né? Eu nunca pratiquei Aikido, mas a gente vê algumas aulas, né? Então, tem muitas vezes o mestre faz uma mostra e aí os alunos procuram reproduzir da melhor maneira. Isso acontece também no Wing Chun, principalmente com relação ao aprendizado dos Quintous, né? O Sifu mostra uma vez e aí os alunos procuram repetir aquilo que eles conseguiram captar. Agora, uma coisa importante, não há explicação. Tá? Então, não existe aquela coisa de, olha, pessoal, vou explicar primeiro o que é o Siunim Tal. O Siunim Tal é isso, aquilo, vou mostrar um movimento aqui, tá. Não. É uma linguagem corporal, puramente corporal. E essa linguagem corporal, ela constrói, nós temos essa dificuldade, porque como a nossa tradição é livresca, a gente aprende por letras. Então, claro que quando nós temos os ideogramas, nós temos uma aproximação com relação à linguagem corporal. Mas, acima de tudo, a linguagem corporal, ela nos permite um grau de abstração que é muito mais rico para que a gente possa sentir aquilo que nós podemos dizer que seria, vou colocar até entre aspas, a realidade. Tá? Para que nós não possamos, não nos deixemos enganar com as questões das armadilhas da mente e também com as armadilhas do virtual, né? Que hoje é tão comum. Então, perceber o corpo hoje,
é praticamente uma necessidade, né? Entender essa linguagem. E aí que eu queria dizer para vocês que o Kung Fu está cada vez mais importante com o avanço da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, né? Não sei se Ricardo parece que tem alguma fala que gostaria de complementar. Não, eu quero fazer uma pergunta, se o Sifu me permite, se for oportuno. Claro. O Sifu estava comentando sobre as listagens. Então, você vai aprendendo e desenvolvendo. Cada escola vai ter diferentes, eventualmente pequenas diferentes, mas eventualmente vai ter a sua listagem ali que cada um vai desenvolver. Eu posso falar, eu conheço um pouco da Moyal Wing Chun, da família Moyal-san. Então, tem essa sequência que eu vou tentar aprender de acordo com o processo que o Sifu descreveu. Essa listagem é o que o Sifu conhece como a clássica, a tradicional, e tem todo o fundamento para isso. Agora, os atributos que cada nível quer que eu alcance com essa busca pela essa sequência também são específicos daquele nível, ou conforme ele vai encontrando, o aluno vai encontrando, você trabalha aquilo que ele encontrar, ou você direciona para alguma ênfase específica já sistêmica. Os atributos que ele precisa alcançar com aquela listagem. Aí que está a questão interessante. Um momentinho só. A mulher trouxe um amendoim aqui para eu comer durante a nossa live, e aqui eu me engasguei no amendoim. Uma coisa importante aqui para nós colocarmos que existe uma ideia de que há uma prescrição no sistema. Não, o sistema ele não prescreve nada. O sistema ele sempre é um processo que vem para complementar o seu conforto. Ou então, ao mesmo tempo que ele tem uma importância, porque sem ele o conforto não vai poder ser desenvolvido, porque eu não posso aprender o conforto do meu mestre, por exemplo, mas eu posso aprender o sistema. O conforto, você não pode ficar dependente desse conforto. Então, quando se coloca a linguagem corporal, a gente muitas vezes quer reproduzir toda uma mentalidade. E aqui, por exemplo, uma noção intelectualmente completa, que é a ideia, por exemplo, de conceito. Dentro do Kung Fu não tem conceito, porque o conceito ele é intelectualmente muito elaborado para poder ser reproduzido corporalmente. Então, quando você tem lá a listagem do Sionintal, que, por exemplo, cada família tem a sua, né? É importante dizer isso. Quer dizer, como se disse, eu recebi a minha tradicional. Por que é tradicional? Porque eu recebi do meu mestre e o meu mestre recebeu do mestre dele. Então, quer dizer, ele recebeu eu recebi do patriarca Muya, patriarca Muya recebeu do patriarca Ip Man, patriarca Ip Man recebeu do patriarca Tian Assun, patriarca Tian Assun recebeu do patriarca Leon Jiang, patriarca Leon Jiang recebeu do patriarca Leon Itai, patriarca Leon Itai recebeu do patriarca Leon Lanquai, patriarca Leon Lanquai recebeu do patriarca Leon Botou, que recebeu da fundadora em Wing Chun. Então, esse é por isso que ele é tradicional. Agora, a interpretação e a maneira como ele é trabalhado vai depender do Kung Fu de cada um. Por isso que é tão importante nós não inserirmos essa personalização no Kung Fu para dar oportunidade para os nossos alunos desenvolverem o seu próprio Kung Fu. Então, a sequência não prescreve nada, mas ela indica. Ela indica uma série de coisas, por quê? Porque a sequência, ela tem, ao mesmo tempo que ela não prescreve, mas ela é fundamental para indicar elementos. E por isso que é tão importante você ter uma listagem que seja tradicional. Por quê? Para que você possa receber esses elementos potencialmente. Quantos que você vai desenvolver? Eu não sei. Né? Que nem, por exemplo, aqui o Fábio Killer faz uma contribuição dizendo que a natureza do Sionintal, em 36 conceitos, né, dá origem aos 108 conceitos do Mukchon, quando multiplicados por 3
no Siunintal Chamkil Biudi. Então, essa é uma conta matemática que ele está fazendo e que pode ser também. Só que, né, quem disse que tem 36 e não tem 37? Ou 33? Quantos que ele vai descobrir? Porque se alguém chegar e falar são esse, nós já estamos pervertendo o processo. Porque esse processo é um processo de descoberta individual. Então, cada um vai descobrir uma coisa diferente. Porque é justamente essas amarras que vão impedir que o Kung Fu desenvolva. Porque o Kung Fu é individual de cada um. Então, para um vão encontrar, por exemplo, quando nós falamos de Yalenpa Muyanjong Fa, né? Ou seja, 108 Muyanjong, né? Então, aqui, se falando que se tem, né, 108 conceitos, etc., é uma interpretação que ele está dando que tem toda a validade. E ele tem que ser respeitado por isso. Então, ele fala, tem 36 conceitos, né? Ou 36, ele até coloca aqui, entre parênteses, ferramenta, que é muito mais, talvez, ou instrumentos, não importa, né? Eu já falei da ideia do conceito, e por isso que os sinólogos preferem a ideia de noção em vez de conceito, porque a noção, ela é meio vaga. A noção, ela dá margem à experiência de cada um, que o conceito, ele amarra mais. Mas isso é semântica, tá? Isso é semântica e semântica ocidental, né? Então, nós estamos falando de sinólogos chineses mesmo, mas muitas vezes sinólogos que estão discutindo isso hoje, porque para evitar justamente essa ideia amarrada muito ocidental de conceito, né? E deixar em aberto a ideia de noção, que vai permitir com que cada um desenvolva a sua maneira o Kung Fu. Então, o Fábio Killer aqui, né, que é um contribuidor frequente das nossas lives, ele está falando que a natureza do Siunintal em 36 conceitos. Ótimo, isso aqui é a ideia dele. A partir do momento que ele começa a pregar isso, aí nós temos um problema. Entendeu? Porque a partir do momento, isso é o Kung Fu dele. Então, tá ótimo, ele descobriu isso. Então, também tem outra ideia. Como é que ele recebeu isso? Ele recebeu por experiência ou porque também alguém falou para ele? Então, aí nós já começamos a ter alguma dificuldade de exploração do Kung Fu de cada um. Então, por isso que quando a gente fala da prática marcial do Kung Fu, não tem nenhum problema a pessoa defender essa ideia. Mas aí nós estamos afetando o Kung Fu de cada um e não dando essa liberdade de expressão que é tão importante dentro do Kung Fu, essa particularidade que cada um tem dentro da sua, né, da sua experiência. Então, a pessoa vai lá, vai estudar, vai ver quantas são, o que vai acontecer, né? Quer dizer, como que isso está estruturado para oferecer essas 36 ferramentas, ou esses 108 conceitos, né, que estão falados e vão multiplicar depois por 3, e 3 quer dizer, se é por 3, é porque cada um deles, o Siunintal Chamkil Biudi, teria 36 também? Não sei, né? Mas isso é uma experiência que tem que ser respeitada. Essa opinião tem que ser respeitada. Agora, a partir do momento que se quer pregar isso, aí nós começamos a ter alguns problemas, porque aí nós já começamos a afetar a coexistência do Kung Fu alheio, que é importante. Cada um tem seu Kung Fu, cada um tem seu nível, tem uns que vão estudar mais, tem uns que vão encontrar 39, 40, outros vão encontrar 36, outros vão encontrar 10, né? E aí nós vamos ter, mas esse aqui é 10, mas se multiplicar por 3,6 vai dar 36. Então aí nós começamos a entrar numa série de questões que fogem da prática, da praticidade do processo. E aí nós começamos a entrar em discussão intelectual, que é tão comum no Ocidente, e que durante esse processo é outra coisa, é outro nível de discussão que nós temos que trazer, né? Então, essa é uma questão bem interessante, que foi a contribuição do Fábio Killer. E aqui temos também outra contribuição dele, depois eu vou passar para o Carlos Reis, que está aqui presente conosco, para que ele possa fazer ao vivo também a contribuição dele. O Fábio Killer não está aqui conosco, e ele está fazendo uma série de observações. Então, aqui eu vou ler aqui as observações dele, depois eu vou passar para o Carlos Reis, tá bom? A obrigação de um mestre sempre foi passar o básico, algo que poucos conhecem a fundo.
Após isso, o aluno, por raciocínio lógico, acaba deduzindo o avançado, tornando o processo de transmissão claro. E eu gostei muito dessa observação que ele coloca básico em itálico e põe entre aspas o avançado, né? Quer dizer, realmente é difícil aqui, quando se escreve, trazer essas ideias de uma maneira, né, que respeite o Kung Fu, né? Mas ele está tentando fazer o seu melhor usando esses recursos. Como vocês não estão vendo, eu estou tentando aqui compartilhar com vocês, tá? Todo esse detalhamento que o Fábio Killer está trazendo. O I Ching, estudo da natureza, ele põe natureza em itálico, ditam essas bases, as variações são quase infinitas. Isso não é a minha opinião. E depois ele diz o seguinte, aqui, repito, não foi minha ideia, provém do I Ching. Aliás, desse estudo também provém todas as artes orientais, ele põe o I Ching e todas as artes em itálico. Quem duvida, basta contar e analisar a forma de Ip Man. Tá? Então, essa aqui foi a contribuição do I Ching. Nós temos aqui, parece que o Walter está com a mão levantada. Eu vou depois chamar na minha galeria, não estou vendo aqui quem é o Walter, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui quem está. Aqui está o mestre Walter Correia, agora eu estou vendo aqui, tá? Não estava aparecendo comigo, obrigado. Eu vou antes, Walter, chamar aqui o Carlos Reis, que estava aqui, já fez várias contribuições por escrito, mas como ele está presente aqui na nossa sala VIP, eu vou chamá-lo para poder fazer a sua contribuição. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Vou passar a palavra para você. Boa noite, Cifu. Tudo bem? A contribuição que eu fiz aí foi naquele momento que a gente falou aí, o senhor estava falando sobre... deixa eu até voltar aqui para olhar aqui para o meu raciocínio aqui. Eu falei que tem como explicar o processo em palavras. Para quem não está, a gente tem que ter esse desafio, né? Como é que eu vou explicar para o resto das pessoas que não treinam, não têm essa experiência, não vivenciaram a coisa, o que a gente faz, né? Porque a gente precisa de uma ponte. Aí eu pensei nisso no meu próprio estudo, o tempo que eu tenho aí de convívio, de treino, né? Os anos até treinando sozinho aqui, eu conversei isso com o senhor em outras lives, comentei isso, que é o seguinte, as palavras que eu uso para explicar para os outros é assim, a linguagem do corpo não é uma coisa mística e difícil, não, é muito simples quando a gente vive. Aí a pessoa ainda vai dizer, não, cara, não entendi ainda. Bom, calma. Aí eu digo o seguinte, cara, a gente tem uma questão, os contextos e situações são apresentados de forma muito clara pelo corpo. O contexto aparece, você não precisa conversar sobre um contexto para entender o que é a situação que você está vivendo. Ainda mais uma situação, digamos, tão pragmática quanto um combate, por mais que ele seja simbólico, é objetivo, é um golpe, é um movimento, a coisa está ali na sua frente. Não é profundo, é simples, digamos assim. Simples vou dizer assim, é óbvio para quem tá, quando você está ali, né? Falando como por experiência mesmo também, né? Além daqui. E o que acontece? Vem as situações, que é o contexto, o contexto fica claro, então eu tenho dificuldade, eu tenho que resolver, eu tenho que lidar com aquela situação. Aí eu tenho que treinar o meu Kung Fu, eu tenho que lidar com as situações e ficar bom nisso. Eu vou ter dificuldade. Aí vem a problemática. Peraí, o que eu preciso fazer para lidar melhor das próximas vezes ou nessa vez aqui agora? Aí eu estou praticando com outra pessoa e a gente vai ter essa problemática junto. Aí, por fim, fica muito simples de entender por que o mestre só mostra uma vez. Por que o tutor, o mestre, só vai mostrar uma vez? Ele não pode fazer diferente disso, porque senão primeiro, ele vai dar uma mensagem que a pessoa que está ali, está assistindo, vai entender que é para copiar, e não é para copiar. Olha, eu vou te dar um título para você criar em cima, te dar uma direção para você pensar sobre isso, para você encontrar as melhores respostas para você com a minha contribuição da minha experiência. Aí faz mais sentido. Eu acho que essa maneira de explicar pode dizer para as pessoas que não treinaram como que faz sentido não falar nada. Entendeu? Se uma pessoa vai achar que não, ele não fala nada, eu fico sozinho, eu me viro. Não é assim. Você aprende sim. E o mestre faz toda a diferença, no estalo. Ele parece até genial, porque aquele movimento que ele faz, ele sabe muito, treinou muito para saber
qual é que ele faz uma vez só, para você nem entender direito e saber o que você vai pensar para poder desenvolver o seu Kung Fu de uma forma que seja eficiente e pura, né, digamos assim, que a sua arte, a sua expressão pessoal possa advir. Né? Essa é meu entendimento, até usando minha experiência como praticante ao longo de anos e essas coisas todas. Aí, juntando também o que eu tenho de letras e palavras para poder dizer da minha perspectiva aqui. Obrigado, Carlos Reis, que é coach e que está sempre muito bem-vindo aqui com as suas contribuições. Uma coisa importante é que, né, quando nós estamos falando da linguagem corporal, nós estamos estendendo isso para a chamada vida Kung Fu, onde o tipo de relação é uma linguagem silenciosa, é uma linguagem do silêncio, que por quê? Porque ela é infraverbal e suprarracional. O que quer dizer infraverbal? Ela não consegue colocar em palavras, não se consegue colocar em palavras, e suprarracional porque está acima da racionalização. A gente tende sempre a trazer para o verbal e para o racional. E o grande valor da linguagem corporal é justamente ela atuar numa frequência acima do racional e abaixo do verbal, né? Para que a gente possa, com isso, não cair em certas armadilhas do intelecto, né? Que são a armadilha das palavras e etc. Estamos aqui, então, com o professor doutor mestre Walter Correia. Eu vou chamá-lo aqui porque ele estava com o braço levantado e para que ele possa também fazer a sua contribuição. Tudo bem, Walter? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Oi, Chifu, boa noite, colegas. Obrigado pela oportunidade, grato pelo debate. Eu queria manifestar aqui uma impressão, longe de ser uma convicção ou de um posicionamento fundamentado, mas é sobre a pergunta feita lá atrás, mas relacionando com o Kung Fu, sobre a questão do Takemuso Aiki, né, que eu acho que tem um potencial de reflexão interessante. Ou seja, vou falar de uma impressão. Acho que na pergunta do colega, ele falava que se o conceito de criatividade dentro do Kung Fu ou das práticas de artes marciais se assemelhavam em relação ao conceito de criatividade ou marcial criativo, que é uma tradução bastante simples ou muito restrita do conceito de Takemuso Aiki. Olha, a impressão que eu tenho sobre isso, num primeiro momento, é de que as artes, principalmente quando o colega falou a fusão de artes é um ato criativo, isso tem guarda alguma semelhança ou proximidade com o conceito de Takemuso Aiki? Na minha opinião, num primeiro nível, não. As fusões de qualquer arte ou ofício, ela é muito contingencial, ela é datada historicamente, muito contextual. Passa tanto pela dimensão individual quanto coletiva. As razões pelas quais uma determinada manifestação cultural se configura, ela junta elementos diversos e se faz, é multifatorial. Então, acho que fazer uma relação direta, particularmente, eu colocaria como algo a ser refletido, né? Ou seja, a fusão das artes marciais como um ato criativo na direção ou numa proximidade com a questão do Takemuso Aiki, eu acho que essa relação não é direta e está um pouco próxima de um ponto de vista imediato, guardadas as questões contingenciais, contextuais e por aí afora. A outra questão era relacionada à própria expressão da dimensão criativa, né, e pessoal que um praticante, um estudioso de arte marcial pode ter, né? Ou seja, se nós olharmos as tradições de pensamento, tanto em termos de filosofia, tanto na antiguidade clássica de algumas nações do Oriente, ou nas tradições da psicologia moderna, quando se olha o desenvolvimento do ser humano, a tendência dele ao longo do eixo da vida, do tempo, é que o indivíduo ele vá cada vez mais se singularizando, se personalizando, singularizando. Então, parece que faz um sentido
a formação educacional e principalmente formação para a arte e os ofícios, em que se parta de um legado, algo que foi entregue, ou seja, uma plataforma, um sistema, do qual se apoia e sobre ele você constrói uma tendência inexorável do desenvolvimento humano, que é você pegar e dar a sua expressão pessoal, singular, identitária. Nós podemos ver isso, talvez, dentro da perspectiva Kung Fu, de você se apoia no sistema para se desenvolver e desenvolver seu Kung Fu. Eu poderia ir para um outro campo totalmente diferente da psicologia junguiana e dizer que, observando o ser humano ao longo da vida, a tendência é ele torna-te quem tu és, né? Ou seja, a individuação, a singularização. E um último, para terminar, desculpa me prolongar um pouco, é porque eu fiquei motivado com a conversa, e é palpite que eu estou colocando, a expressão Takemuso Aiki, que numa tradução muito simplória é marcial criativo, ela deve ser guardada com reservas, e ela deve ser relacionada, talvez de um estudo um pouco mais aprofundado, dentro da perspectiva da biografia de Morihei Ueshiba, o Ueshiba Sensei. Né? Tanto não só pelo momento histórico em que o Ueshiba Sensei viveu, na transição do século XIX para o século XX, das experiências que ele teve no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, a sua inserção dentro da Omoto, que era uma doutrina shintoísta que tinha uma cosmovisão muito particular e que, de alguma forma, as suas experiências pessoais, históricas como cidadão, como artista marcial, que veio lá do Daitori Aiki Jiu-Jitsu, e na sua relação, né, com a seita Omoto, né, isso, de alguma maneira, se inscreveu na biografia dele e no desenvolvimento do Ueshiba Sensei, em que, ao longo da sua trajetória, ele foi se desenvolvendo, mas ele foi nomeando a sua experiência, foi nomeando a sua arte de forma muito diferente, né? Desde o Ueshiba Ryu até a chegar em Takemuso Aiki, Shobu Aiki, que são termos que vai usando, isso vai aparecendo ao longo da história desse personagem, o que vai expressando seu nível de desenvolvimento. Ou seja, mas, de alguma maneira, o que isso tem a ver, qual o mínimo de ponte que eu ousaria colocar de reflexão? É que a questão do marcial criativo, na experiência do Ueshiba, está escrito na biografia dele e dentro de uma cosmovisão muito própria. E que isso não vai se acomodar apenas dentro de uma noção de senso comum de criatividade. Agora, o que acontece com ele, que pode acontecer com nós, como seres humanos, é que, ao longo do eixo da vida, nossa tendência é buscar a nossa singularização, aquilo que os antigos colocavam como advertência: torna-te quem tu és. Essa foi a minha ideia. Obrigado, Sifu. Obrigado aí, mestre Walter. E vamos, então, seguir aqui em frente com a participação do Maxwell Salles, que diz: mestre Mamimura, quero lhe parabenizar pelo seu programa e o senhor está de parabéns. E o sensei Marcelo Ferrari, ele prossegue aqui com a sua mensagem, dizendo o seguinte: procuro compreender esta forma de pensamento infinita em toda a arte marcial, inclusive no Kalari Payatu, que tenho estudado profundamente e feito grandes descobertas marciais. Tudo evolui. E aqui temos também, além dessa contribuição do sensei Marcelo, temos mais uma vez a contribuição do Fábio Killer, que diz o seguinte: linguagem corporal igual linguagem sensorial, seja visual ou física, a exemplo do conceito de Tisal, e lembrando que sensorial tem a mesma raiz etimológica de sentidos, tudo que pode ser captado pelos 5 órgãos sensoriais é um conjunto. Bom, aqui então, talvez seja oportuno nós falarmos sobre o que é a prática dual, né? Que nós temos nos sistemas
de Kung Fu, geralmente a prática individual, que corresponde os componentes principais que dão a base, dão o sustentáculo para o sistema, e temos a prática dual, que em determinados sistemas eles têm, inclusive, um valor de componente principal. Tá? Então, o que é a prática dual? É uma prática que envolve duas pessoas. Né? Aqui, o nosso querido Fábio Killer, ele menciona o Chi Sao. O que é o Chi Sao? Né? O Chi Sao é uma premissa muito importante e fundamental no sistema Wing Chun, que é a ideia onde dois corpos separados, eles se unem, eles se aderem. Né? Por isso que a ideia Chi Sao quer dizer não o braço aderente, é o braço na dinâmica da aderência. Então, teria aqui uma tradução muito difícil de ser feita, porque normalmente as pessoas traduzem como braços aderentes, né? E não é essa a ideia, né? A ideia não é que o braço fique aderente. A ideia é que essas duas mãos, ao disputarem o mesmo espaço, que é o centro, né, da relação, elas acabam tendo uma aderência por consequência. E essa aderência por consequência, ela é sempre ocasional. Então, vira e mexe, nós estamos e não estamos aderentes. Por isso que o patriarca Muyat, ele sempre corrigia os americanos, né, que falavam sticky hands. Falavam que a mão era como se fosse uma mão pegajosa, né? Tanto que a tradução em espanhol, muitas vezes eu já vi manos pegajosas, né? Porque parecia que as mãos eram né, grudentas, né? Então, sticky hands. E ele falava, olha, eu sou chinês, vocês são americanos, inglês é a minha segunda língua, mas eu gostaria de corrigir vocês. O termo correto é sticking hands. Por quê? Porque a mão, ela vai estar sempre ou em contato ou não, mais ou menos, o tempo todo. Então, para que possamos entender isso, é interessante por quê? Porque a partir do momento que dois corpos separados, eles buscam esse mesmo local e acabam, por consequência, estando em contato, a natureza, é óbvio que a tendência é separar. E a partir dessa separação sutil, uma separação que começa com uma fissura, depois vira uma rachadura, para depois virar uma abertura, essa possibilidade de perceber isso é que gera um processo estratégico extremamente interessante, para nós percebermos o prenúncio da abertura. Quer dizer, aquela ideia básica de legitimidade do golpe, né? Eu só vou golpear a partir do momento que o meu adversário oferecer a abertura. Quer seja ela intencional ou não, normalmente não intencional, né? Mas essa abertura, portanto, ela vai acontecer a partir do momento que o meu adversário ou eu mesmo não tiver a consciência da situação, e ao pensar que estarei tendo vantagem, de fato estarei tendo uma desvantagem. E com isso, então, eu provoco uma abertura que é aproveitada pelo meu adversário ou por mim, caso o meu adversário provoque essa abertura. E essa abertura pode ser provocada. Agora, o que não pode acontecer? Eu golpear um lugar que não há abertura. Esse é o ponto fundamental. Por isso que uma ideia, uma noção elementar dentro, né, de tudo isso é a ideia de Indá. Indá quer dizer o ataque responsivo. É o ataque que você faz, o golpeamento responsível. Dá, literalmente, quer dizer golpear, né? In quer dizer resposta. Então, é um ataque que já é resposta da abertura do outro, e não porque eu quero atacar. Não existe essa ideia, né? E essa ideia é educada através do Tisal. Por isso que Tisal, ele não é uma luta, ao contrário do que muita gente pensa.
né? Por quê? Porque ele vai educar um artista marcial a ser efetivamente um artista marcial. Porque se ele é lutador, claro que ele vai golpear onde puder, ele é um lutador. A ideia dele é bater mais e levar menos. Agora, nós estamos falando aqui não de um lutador, nós estamos falando de um artista marcial que está... Qual a preocupação dele? A legitimidade do soco, a legitimidade do ataque, a legitimidade de uma ação, a legitimidade de um chute. Então, a legitimidade de um golpe que foi permitido pelo meu adversário. Então, ao entender isso, quer seja essa permissão vinda porque ele se desequilibrou, que é o caso do Kuzushi, né, que a gente vê no judô e nas outras artes de projeção de arremesso do adversário, a mesma coisa acontece com artes que têm mais ênfase a golpeamentos, né, ou onde nós vamos golpear a partir da abertura que o nosso adversário proporcionar. Só que ele é suprarracional. Se eu perceber intelectualmente que abriu, já estou atrasado. Daí porque é tão importante a prática do Qi-Sao e da maneira como ela é transmitida, né? Porque se a gente praticar de uma maneira não inteligente, é claro que o Qi-Sao não vai trazer benefício ou vai trazer muito pouco benefício. Claro que algum benefício sempre traz, né? Nem que for em nível de lazer. Mas temos que tomar muito cuidado quando nós vamos praticar algum aspecto do sistema, porque cada sistema tem a sua particularidade no que tange a transmissão. Então, é importante que você tenha contato com um especialista em transmitir um determinado sistema. Não basta apenas a pessoa conhecer esse sistema. É importante entender a dinâmica de transmissão, que vai variar de sistema para sistema, né? Porque cada sistema tem os seus preceitos, tem as suas particularidades, e isso deve ser extremamente respeitado. Senão, o que acontece? Quando nós praticarmos, teremos uma perda, e isso irá trazer uma dificuldade para valorizar o sistema. E aí, o que acontece? Aí não vale a pena você praticar nenhum sistema, porque esse sistema ele vai ser totalmente inutilizado a partir do momento que você tem um procedimento de transmissão equivocado, ou seja, colocando todo mundo lá na frente para repetir, que muitas vezes acontece em decorrência de elementos estranhos à transmissão desse dito sistema. Como, por exemplo, o aluguel do local que você está utilizando para transmitir. Então, muitas vezes eu alugo só um espaço, ou o meu tempo é limitado, e eu tenho que colocar o máximo de pessoas naquele local para transmitir o sistema, porque quanto mais tiver, mais lucro eu terei. E com isso, eu dou muito pouca atenção, sou obrigado a massificar a transmissão. E aí eu tenho, então, as minhas dificuldades. Quero lembrar aqui um relato do Patriarca Amurhat, que depois tive a oportunidade de confirmar com outro discípulo do Patriarca Ip Man, o Patriarca Li Huaiti, lá em Hong Kong, que quando o Patriarca Ip Man ministrava as suas aulas, particularmente, ele utilizava 2 assistentes. Então, olha que interessante, 3 assistentes para 3 professores ou 3 instrutores, 3 tutores, como nós falamos aqui, para um aluno, para um tutorado, 3 para 1. Então, muita gente ignora quando fala, olha, o Patriarca Imã cobrava $700 por hora. Tá? Mas é importante lembrar qual era a estrutura que ele trazia para que isso acontecesse. Né? E como que essa dinâmica ocorria durante esse momento. E uma coisa que o Patriarca Li falou para mim é que a grande maioria das vezes
uma aula, né? Quer dizer, aquele período de trabalho, durava no máximo 20 minutos. E depois iam para a vida Kung Fu. Né? E aí sim demorava mais. Aí você fala, mas isso, como é que alguém pode treinar 20 minutos e ficar bom nesse sentido? Não, porque isso aí não é treinamento. E aí que temos aí todo um problema de entendimento quando o Kung Fu vem para o Ocidente ou o Kung Fu começa a ser transmitido dentro de uma mentalidade de treinamento, técnica, coisas que nós estamos acostumados no esporte. Porque o Kung Fu, obviamente, não é esporte. Então, nós temos que entender essa dinâmica. Né? No esporte, em muitos casos, o treinamento ele é fundamental, e ele vai funcionar bem, mas não para o Kung Fu. Então, como entender esses processos faz muita diferença. Então, o que acontecia? Era interessante observar como que cada tutor, cada instrutor, ele atuava, né, no trabalho a dois, que nem, por exemplo, aqui citou o Fábio Killer e o Tissal, né? Então, ficava um fazendo e o outro recebendo orientação do próprio patriarca, que ficava à distância observando. Então, dificilmente o patriarca pessoalmente tocava nos alunos. Eventualmente, pode ser que ele pudesse fazê-lo, mas dificilmente. Por quê? Porque depois quem revezava era o outro. E aí esse que fez recebia outra orientação do patriarca Hickman, que estava vendo à distância. Né? Ao mesmo tempo que a pessoa, muitas vezes, quando está praticando, ele tem um contato direto, mas muitas vezes ele não tem uma visão mais ampla, distanciada do processo, que é tão fundamental. E quando você tem essa, vamos dizer, essa forma de transmitir que, né, o patriarca Hickman utilizava, nós temos aqui, então, o melhor dos dois mundos, porque temos a pessoa que está em contato e temos a pessoa também que está distanciada para poder fazer uma melhor orientação. Né? E observar o quê? O respeito à particularidade que esse praticante tem. E por isso que era comum as pessoas dizerem que o patriarca Hickman ensinava diferente para cada pessoa, e é verdade. Isso a gente ouve de vários discípulos falando, praticamente todos. Né? Mas o que nós temos que lembrar? As particularidades não envolvem maneiras diferentes de praticar o sistema. Claro que pode haver movimentos de equivalência, mas o que é interessante é que o sistema é um só. Né? E Mano ensinava vários sistemas Wing Chun para cada um jeito diferente, ou seja, ou um sistema diferente. Ensinava de maneira particular para que cada um pudesse absorver de maneira diferente. Ele não era um professor de cursinho, onde até as piadas são as mesmas. Né? Tá? Então, é diferente. Era uma outra dinâmica que valorizava a relação mestre e discípulo. E aqui, por final, temos o sensei Marcelo Ferrari agradecendo, falando muito obrigado por sua ampla visão, muito bom aprender através de um conceito maior. E aqui também, então, com as palavras do mestre Ferrari, eu encerro a minha fala aqui para que a gente possa, numa outra ocasião, trazer, e eu estou inaugurando esse momento, que será, em geral, na segunda semana do mês, onde traremos pessoas que vão falar sobre a prática do Wing Chun. Vão falar como que a prática do Kung Fu. E vão falar sobre a prática do Kung Fu em geral, não só do Wing Chun, mas também de qualquer outra modalidade, para que as pessoas tenham uma noção mais prática e não fiquemos apenas discutindo noções e discutindo temas. Nós vamos entrar em questões práticas. Hoje ainda nós ficamos no genérico, mas futuramente nós traremos aqui, nesse local de fala, os mestres que vão poder, cada um, fazer a sua contribuição com relação à sua vasta experiência na prática, quer seja de Wing Chun, de Aikido, de Karatê, enfim, questões práticas que envolvam o Kung Fu. Obrigado a todos.
Passo a palavra agora para o mestre Rodrigo Giarola. Obrigado, Sifu. Bom, cabe a mim agradecer a todos que estiveram com a gente durante essa noite. Agradecer a participação também do Edson, do canal Kung Fu Life, como sempre, apoiando aqui o Moyat Institute. E agradecer novamente ao grão-mestre Léo Mamura, meu Sifu, por dedicar mais um dia, mais uma hora da sua semana para apoiar os projetos do Instituto. Como foi falado, novidades pela frente, e agradeço a todos novamente, uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.